No vídeo de hoje, a cidade de Tiberíades. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Uma matéria publicada no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de janeiro de 1965. Dentro do programa e da orientação desta página, cabem todos os temas que possam interessar aos estudiosos das Escrituras, quer se trate de assuntos históricos, geografia, biografias, doutrina, arqueologia, tudo, enfim, que ajude professores e alunos das escolas dominicais e bem assim àqueles que nos leem. Assim sendo, professor, vamos focalizar para conhecimento e deleite de seus alunos a cidade de Tiberíades, que nós visitamos há anos passados. Antes, porém, explique aos seus alunos, professor, que não confundam esse nome, isto é, o nome da cidade de Tiberíades, com o nome de Tibério, nem com o mar de Tiberíades, que tem o mesmo nome. Inicialmente, professor, informe aos seus alunos que o nome da cidade de Tiberíades significa de Tibério. Diga-lhes que a cidade de Tiberíades foi fundada por Herodes Antipas, o qual lhe deu o nome porque é conhecida em homenagem ao segundo imperador romano, que se chamava Cláudio Neron César, ou era conhecido Tibério César. Bem, professor, prometemos focalizar a cidade de Tiberíades, mas vamos fazê-lo de forma descritiva em companhia de seus alunos. Peça então aos seus alunos que nos acompanhem através das ruas de Tiberíades e recomenda-lhes que prestem atenção às informações. Vamos iniciar a visita pela parte baixa e plana da cidade. Repare bem, professor, como estas ruas são movimentadas e possuem lojas e bazares de ambos os lados em toda a extensão. Explica aos seus alunos, professor, que estas ruas são as ruas comerciais da cidade nas quais se pode adquirir tudo quanto é necessário. Chame a atenção de seus alunos para as vestes dos negociantes. Aquele que está na porta do bazar, de turbante, vestes longas e de descendência árabe. Aquele outro de vestes comuns é de origem judaica. Anote como a maioria de negociantes é de judeus. Peça aos seus alunos, professor, que não demonstrem interesse nem toquem nos objetos expostos no bazares dos árabes, pois eles consideram como compromisso esse interesse e obrigam os estrangeiros, como nós, a comprá-los. Vamos subir esta rua, professor, para alcançar a parte alta da cidade. Aquele muro em ruínas que seus alunos estão vendo além são as mais antigas muralhas da cidade que um terremoto destruiu no ano de 1837. Vamos subir um pouco mais. Peça aos seus alunos que nos acompanhem e não fiquem para trás. Veja, professor, aquele edifício em ruínas tem um aspecto de templo, mas está quase destruído. Informe aos seus alunos que ali, os cruzados que invadiram a Palestina e a tomaram aos árabes, ali, repetimos, construíram o templo que foi usado pelos católicos. Entretanto, mais tarde, quando os árabes retomaram a cidade, esse templo foi usado pelos árabes como estábulo em sinal de desprezo pelos ídolos que os católicos ali instalaram. Mas, professor, seria longo continuar a falar da história de Tiberíades. Vamos continuar nossa visita à cidade. Vamos subir um pouco mais. Veja aquelas palmeiras junto àquela casa construída inteiramente de pedra. Chame a atenção de seus alunos para o tronco e para os ramos. É uma qualidade que nós não conhecemos no Brasil. Aquelas palmeiras, professor, são conhecidas por tamareiras, as palmeiras que produzem tâmaras. Aquela construção que se vê do outro lado da rua, professor, cujos minaretes se elevam acima das outras casas, pertence a um riquíssimo negociante árabe que vivia na Europa e vinha passar o inverno aqui às margens do Mar da Galileia. Agora esse edifício funciona como hotel de turistas. Bem, professor, chegamos à parte alta
de Tiberíades, de onde se pode ver toda a cidade. Reúna seus alunos para uma breve explicação. Diga-lhes, professor, que aquele lago imenso que se vê lá embaixo é o mar de Tiberíades ou mar da Galileia, tantas vezes mencionado nos evangelhos através de fatos relacionados com Jesus e seus discípulos. Aquelas montanhas que se avistam do outro lado do mar da Galileia pertencem à Síria, que sempre foi um vizinho turbulento de Israel. Aquele palácio edificado na encosta ocidental à direita de Tiberíades foi construído por um milionário cristão inglês atraído pela beleza panorâmica, favorecido pela amenidade do clima no inverno e pelo sentimento histórico que o local desperta na alma cristã. Bem, professor, o tempo está passando e ainda não vimos tudo quanto podia ser visto. Não sendo possível, por falta de tempo, percorrer outros pontos da cidade, desejamos que seus alunos pelo menos conheçam os mananciais térmicos da Palestina. Convoque seus alunos, professor, e vamos descer novamente para a planície. Vamos seguir em direção ao sul da cidade. A distância não é longa, 3 ou 4 quilômetros. Vamos parar aqui, professor. Chegamos às nascentes de águas sulfurosas. Aquela casa grande construída no sopé da montanha, professor, é uma casa de banhos para enfermos que sofrem de reumatismo e também para as pessoas que não estão enfermas, mas desejam preservar a saúde. Vamos nos aproximar das nascentes e seus alunos estão sentindo o cheiro característico do enxofre. Explique-lhes que esse cheiro é da água que nasce da montanha. Peça-lhes que se aproximem daquela nascente. Agora eles podem experimentar o cheiro, o sabor e o grau de temperatura das águas. Advirta-os, professor, para que experimentem somente e não bebam essas águas. É certo que o cheiro, o gosto fortíssimo de enxofre líquido e bem assim a salinidade e ainda os 78 graus de temperatura não convidam a sorver semelhante bebida, mas a curiosidade é capaz de tudo. Explica aos seus alunos, professor, que essas fontes termais dos subúrbios de Tiberíades foram usadas pelos romanos na época em que dominaram a Palestina. Para alguns historiadores, a existência das fontes termais situadas nas margens do Mar da Galileia ou de Tiberíades levaram Herodes a edificar a cidade de Tiberíades nesse local. Para outros, professor, essas águas medicinais já eram conhecidas e usadas muitos séculos antes dos romanos ali chegarem. Bem, professor, vamos voltar à cidade de Tiberíades, vamos regressar ao ponto de partida. Seus alunos perguntam, professor, qual a altitude da cidade de Tiberíades? Explique-lhes, professor, que Tiberíades não possui altitude. Ninguém precisa escandalizar-se com essa explicação. A razão é a seguinte: a cidade de Tiberíades está situada a 212 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Outra coisa que seus alunos têm interesse em saber, professor, é acerca da importância da cidade de Tiberíades na história do povo judeu. Diga-lhes, então, que atualmente Tiberíades ocupa o 8º ou 9º lugar entre as cidades importantes de Israel. Entretanto, no passado ocupou o 4º lugar e com a destruição de Jerusalém passou para o 3º em extensão, mas moral e espiritualmente era a capital dos judeus. Em Tiberíades, refugiaram-se as personalidades ilustres e cultas que viviam em Jerusalém, e ali fundaram núcleos intelectuais que coordenaram e publicaram o Mishnah, o conjunto de tradições que orientava a vida moral e religiosa dos judeus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.